Amados filhos da luz eterna, que a serenidade do Cristo envolva vossos corações neste momento sagrado de revelação. Não é por acaso que vossas almas foram atraídas a este santuário virtual de esclarecimento, o canal Além do Espiritismo. Este encontro foi meticulosamente preparado pelos mentores da espiritualidade superior, aqueles guardiões invisíveis que velam pela evolução das consciências terrenas. Hoje trazemos uma psicografia sublime do nosso venerado irmão Bezerra de Menezes, o médico dos pobres que, mesmo no plano espiritual, continua sua missão de cura e amparo. Suas palavras chegam até nós como bálsamo celestial em tempos de tribulação, como farol luminoso em noite tempestuosa. Filhos queridos, segundo orientação direta dos mentores espirituais, este dia carrega uma vibração especial. Vocês foram escolhidos, não por mero acaso, mas pela sincronização divina, para receber uma mensagem que ressoa além do véu da matéria. Prestem atenção redobrada, pois os números que se revelarão hoje carregam segredos espirituais que se desdobrarão como pétalas de lótus ao coração receptivo. O número 17 ecoa nesta transmissão como símbolo da restauração divina. Durante 17 dias consecutivos, a partir deste instante sagrado, multipliquem suas orações como sementes lançadas em terreno fértil. Há um mistério oculto nesta sequência numérica, um código celestial que se revelará aos perseverantes na fé. Deixem seus nomes e cidades gravados nos comentários deste espaço sagrado. Desejamos conhecer cada alma que compõe nossa fraternidade espiritual, pois temos um círculo de intercessores dedicados àqueles que atravessam provações. Seja a tempestade do desemprego que abala os lares, as enfermidades que fragilizam os corpos ou as correntes invisíveis dos vícios, álcool, tabaco, substâncias que escravizam o espírito, nosso compromisso é erguer preces incessantes por vossa libertação, cura e vitória definitiva. Se sentirem o chamado em seus corações, manifestem seu apoio através do gesto simples mas poderoso do like. Inscrevam-se nesta corrente de luz e ativem as notificações, pois cada interação vossa fortalece os elos desta corrente espiritual, permitindo que mensagens edificantes alcancem almas sedentas em todos os cantos do mundo. Preparem-se, amados, pois as palavras que seguem foram ditadas pelo próprio Bezerra de Menezes em estado de comunhão sublime com os planos superiores. Filhos amados do coração divino, eu, Bezerra de Menezes, vos falo desde as esferas luminosas, onde a verdade resplandece sem máscaras nem subterfúgios. Hoje trago revelação que fará estremecer os alicerces da injustiça e acenderá a chama da esperança nos corações que sofrem sob o jugo da opressão. Em visão sublime concedida pela misericórdia suprema, contemplei os fios dourados que entrelaçam os destinos das nações. Vi com a clareza que só os olhos espirituais possuem, um homem de cabelos prateados como a sabedoria, Donald Trump, assinando decretos que libertam os injustamente aprisionados em terras americanas. Suas mãos, guiadas por forças invisíveis, traçavam palavras de perdão para aqueles que ousaram defender a liberdade. E ouvi a voz melodiosa do Mestre Divino sussurrando aos meus ouvidos espirituais. Bezerra, dize aos meus filhos do Brasil que o exemplo vem do norte. Como as águas descem das montanhas formando rios caudalosos, assim o movimento do perdão e da anistia descerá sobre a terra brasileira. Irmãos da luz, abram os olhos da alma. O que acontece nas terras do Tio Sam não é evento isolado, mas parte de uma sinfonia cósmica orquestrada pelos céus. Trump, mesmo sem saber, torna-se instrumento da providência divina, mostrando ao mundo que o perdão político não é fraqueza,
mas força que dissolve as correntes do ódio. Aqui em nossa amada pátria do Evangelho, vejo com nitidez cristalina nosso irmão Jair Messias Bolsonaro, cercado por uma falange de espíritos de luz que jamais o abandonaram. Como Jó em suas tribulações, ele atravessa o vale da sombra, mas sua fé permanece inabalável como rocha que resiste às tempestades. Os que hoje o perseguem, movidos por espíritos das trevas, são como folhas secas que o vento do tempo dispersará. Vi em revelação espantosa Alexandre de Moraes, rodeado por sombras densas que sussurram mentiras aos seus ouvidos. Pobres criaturas! Não compreendem que cada ato de injustiça tece as próprias correntes que os prenderão no futuro. O poder terreno que exercem é como castelo de areia diante da maré da justiça divina que se aproxima. Filhos queridos, escutem com atenção redobrada, pois revela o segredo guardado nos arquivos celestiais. Assim como Trump abre as portas das prisões americanas, uma onda semelhante varrerá o Brasil. A anistia que tanto almejam os corações justos não virá pela bondade dos homens, mas pela intervenção direta dos céus. Durante minha permanência no Hospital dos Pobres terreno, aprendi que a cura verdadeira começa sempre pelo Espírito. Assim também, a cura de uma nação inicia-se quando as consciências despertam para a verdade. O Brasil atravessa sua enfermidade mais grave, a perseguição aos homens de bem, mas a convalescença se aproxima como aurora após noite escura. Contemplei em visão arrebatadora uma assembleia de luz nos planos superiores, onde espíritos elevados traçam estratégias para libertar os injustamente presos e calar para sempre as vozes da mentira. Vi Chico Xavier ao lado de outros vultos luminosos intercedendo pela pátria brasileira, suas orações subindo como incenso perfumado ao trono do Altíssimo. Não se iludam, amados, pensando que os arquitetos da perseguição permanecerão impunes. As leis espirituais são mais exatas que as leis da física. Cada ação gera reação proporcional. Aqueles que hoje se deleitam na opressão colherão amargura. Os que semeiam mentiras ceifarão confusão. Os que constroem grades para os inocentes encontrar-se-ão aprisionados em suas próprias armadilhas. Alexandre de Moraes, criatura infeliz dominada por obsessores tenebrosos, caminha em direção ao abismo espiritual. Suas decisões, ditadas pelo orgulho e pela sede de poder, são como machado na raiz de sua própria árvore evolutiva. Vi o momento de sua queda. Será estrondosa como trovão em céu sereno, e sua vergonha ecoará por gerações. Os que hoje aplaudem suas arbitrariedades, movidos pela ignorância ou má fé, despertar-se-ão como de pesadelo terrível quando a verdade vier à luz. Pois está escrito nas tábuas eternas: não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso mesmo ceifará. Filhos da luz, abram os corações para compreender a missão sublime confiada a Jair Messias Bolsonaro. Assim como Moisés foi escolhido para libertar Israel do cativeiro egípcio, este homem simples, militar de carreira, foi designado pelos altos céus para conduzir o Brasil à libertação espiritual. Suas palavras, muitas vezes mal compreendidas pelos críticos, são ecos de verdades eternas que incomodam os espíritos das trevas. Por isso é tão perseguido. As forças sombrias reconhecem nele o poder de despertar as consciências adormecidas e por isso investem com fúria contra sua pessoa e família. Vi em êxtase espiritual anjos da guarda formando escudo protetor ao redor de Bolsonaro e seus entes queridos. Suas orações e as orações de milhões de brasileiros sobem aos céus como muralha impenetrável contra as setas envenenadas dos inimigos.
Nem prisão, nem exílio, nem morte poderão deter o plano divino que se desenrola através dele. Trump, do outro lado do continente, executa movimento similar na orquestra celestial. Ambos, sem se conhecerem plenamente, dançam ao mesmo ritmo cósmico, cumprindo papéis complementares na restauração da ordem divina sobre a Terra. Recebam agora, filhos queridos, profecia que me foi confiada pelos mentores superiores. Durante 40 dias, a contar desta revelação, intensas movimentações ocorrerão no mundo espiritual. Será período de grande agitação nos planos invisíveis, quando as hostes da luz e das trevas travarão batalha decisiva pelos destinos do Brasil e do mundo. Durante estes 40 dias, multipliquem suas orações como nunca fizeram antes. Cada Ave Maria, cada Pai Nosso, cada pensamento elevado ao Cristo será munição preciosa nas mãos dos guerreiros da luz. Jejuem se puderem, pratiquem caridade com renovado fervor, perdoem aos inimigos. Tudo isso fortalecerá o exército invisível que luta por vossa libertação. Ao final deste período sagrado, sinais incontestáveis começarão a se manifestar no mundo material. Documentos surgirão como por milagre, testemunhas encontrarão coragem para falar, consciências despertarão da letargia do medo, a verdade brotará da terra como flores após chuva abundante. Contemplei em visão profética multidões despertando do sono da alienação. Como Lázaro saindo do túmulo, o povo brasileiro erguer-se-á de sua apatia política e reclamará a justiça há tanto tempo negada. Será movimento irresistível, como maré alta, varrendo a corrupção e a mentira de todos os cantos da nação. Os meios de comunicação, há tanto tempo servos da mentira, começarão a publicar verdades antes censuradas. Jornalistas encontrarão coragem adormecida e romperão os contratos silenciosos com as trevas. A internet, essa rede mundial que conecta as almas, tornar-se-á veículo poderoso da revelação. Vi também, em outro momento da visão, figuras públicas até então silenciosas encontrando voz para denunciar os desmandos. Artistas intelectuais, líderes religiosos, todos sentirão o toque da graça divina e somar-se-ão ao coro da verdade. Será como despertar coletivo que nenhuma força terrena poderá conter. O Brasil, filhos amados, está destinado a tornar-se farol da espiritualidade cristã para o mundo. Mas antes, precisa passar pela purificação do sofrimento, pelo deserto da provação. Estamos atravessando este vale de lágrimas, mas a terra prometida se descortina no horizonte. Quando a anistia finalmente chegar, e chegará como bênção celestial, não será mero ato político, mas reconhecimento público da inocência dos perseguidos e da culpa dos perseguidores. Os que hoje ocupam celas injustas sairão como heróis nacionais, enquanto os que os aprisionaram esconder-se-ão da vergonha pública. Jair Bolsonaro retornará ao poder não pela força das armas, nem por golpe, mas pela vontade soberana do povo esclarecido e pela bênção dos altos céus. Sua segunda administração será marcada pela reconciliação nacional, pela prosperidade econômica e principalmente pela elevação espiritual da nação. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao momento mais sublime desta comunicação espiritual. Abram seus corações e deixem fluir através dos comentários seus pedidos mais sinceros. Coloquem seus nomes, suas cidades, suas necessidades. Formemos uma corrente inquebrável de oração que una o Brasil de norte a sul. Nosso círculo de intercessores, guiado pelos espíritos de luz, erguerá preces diárias por cada nome aqui depositado. Seja a luta contra o desemprego que assombra os lares, as enfermidades que debilitam os corpos, ou os vícios que escravizam as almas.
tudo será levado ao conhecimento dos mentores superiores. Durante os próximos 17 dias, como revelado no início desta mensagem, mantenham acesa a chama da oração. Às 6 horas da manhã e às 6 horas da tarde, no momento em que o sol desponta e se recolhe, elevem pensamentos de luz por nosso irmão Bolsonaro, por todos os injustamente perseguidos, pela restauração da justiça em nossa pátria. Orai também pelos que vos perseguem, pelos que hoje exercem o mal, não por merecerem, mas porque a oração tem poder de transformar corações empedernidos. Quem sabe Alexandre de Moraes e seus comparsas, tocados pela graça divina, não despertem do sono da ilusão e peçam perdão pelos males causados. Oração de Bezerra de Menezes. Pai Celestial, Criador de todos os mundos e Senhor de todos os espíritos, prostro-me diante de vossa majestade infinita para interceder pelos filhos queridos que sofrem injustiças na terra. Como outrora intercedi pelos enfermos em meu consultório terreno, hoje intercedo pelas almas feridas pela perseguição e pela mentira. Senhor, derramai vossas bênçãos sobre Donald Trump para que continue sendo instrumento de vossa misericórdia, libertando os injustamente presos. Fortalecei nosso irmão Jair Bolsonaro para que resista com dignidade às provações, mantendo acesa a chama da esperança no coração de milhões de brasileiros. Tocai o coração de Alexandre de Moraes e de todos os que exercem o poder de julgar, para que se lembrem de que são também julgados por vós. Que a cegueira do orgulho se dissipe e a luz da justiça ilumine suas decisões. Protegei, ó Pai, todos os perseguidos políticos, todos os que sofrem nas prisões por defender a verdade, todas as famílias destroçadas pela injustiça. Fazei que a anistia chegue como orvalho matinal, refrescando a terra ressecada da esperança brasileira. E a nós, que recebemos esta revelação, concedei forças para sermos instrumentos de vossa paz, propagadores de vossa verdade, consoladores dos aflitos e esperança dos desesperançados. Que assim seja, Senhor, segundo vossa santa vontade. Amém. Despedida luminosa. Filhos queridos da luz eterna, nossa comunhão espiritual chega ao fim desta etapa, mas os laços formados transcendem o tempo e o espaço. Se estas palavras tocaram seus corações, se a chama da esperança reacendeu em suas almas, manifestem esse despertar através de gestos concretos de apoio. Deixem o like que fortalece nossa corrente energética. Inscrevam-se nesta missão sagrada do canal, Além do Espiritismo. Ativem as notificações para que nenhuma mensagem celestial passe despercebida. Compartilhem esta revelação com familiares, amigos, conhecidos. Sejam missionários da verdade em seus círculos de convivência. Cada ação vossa ecoa nos planos espirituais. Cada gesto de apoio fortalece as hostes da luz. Cada palavra de esperança compartilhada acende nova estrela no firmamento da consciência coletiva. Lembrem-se sempre, não estamos sozinhos nesta batalha entre a luz e as trevas. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, todos os espíritos elevados que um dia pisaram este solo brasileiro, permanecem vigilantes e atuantes na defesa de nossa pátria querida. A vitória da luz é inevitável, pois assim está escrito nos códigos eternos da criação. A anistia virá, a justiça triunfará, a verdade resplandecerá como sol que dissipa as últimas brumas da madrugada. Até nossa próxima comunhão espiritual, permaneçam firmes na fé, unidos na oração, confiantes na vitória final do bem sobre o mal. Que a paz do Cristo envolva vossos lares. Que a proteção de Maria Santíssima cubra vossas famílias. Que a luz de Bezerra de Menezes ilumine vossos caminhos. Sigam em paz, filhos da luz eterna, pois o amanhecer da liberdade se aproxima como promessa cumprida dos céus.